Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe e que você possa hoje se firmar um pouco mais na sua fé em Cristo Jesus. Através do que você ouvirá, daquilo que você fará em prol dessas benditas Escrituras. Bom, nós iniciamos a nossa programação de hoje com uma interrogação. Por que os cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? 66 livros que juntos revelam a redenção de Deus através de Jesus Cristo, o Salvador? Você já parou um pouquinho para pensar por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem você uma resposta nítida para você mesmo ou para dar a alguém quando alguém te fizer esta interrogação? Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre isto. São 66 livros, todos conhecem, né? Que juntos revelam a redenção de Deus através de Jesus Cristo, Salvador. E por que você crê que ela é a palavra de Deus? Cada um poderia responder, eu creio, por causa disto, por isto. Seriam inúmeras respostas. Você pode fazer isso, colocando aí no seu comentário porque seu coração diz por que você crê na palavra. Nós vamos comentar sobre uma resposta aqui. A resposta está no fato de que Deus mesmo tem confirmado isso por meio do que chamamos de o testemunho interno do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que ele prometeu enviar testemunha dentro de nós. Então, quando você recebe o Espírito Santo, aqui está um ponto excelente. Quando você vê alguém para contestar as Escrituras, a Bíblia, colocar ela em segundo plano, é porque ele não tem o Espírito Santo. É claro, é nítido. Ele poderia pegar a Bíblia, que seria melhor para ele, e ignorá-la 100%. Porque se ele cresce a uma parte e não cria nela na totalidade, tem coragem de ir diante do povo dizer que ela não vale nada, que ela não tem valor nenhum sem uma mensagem, é prova cabal de que ele não tem o Espírito Santo. Então vejamos este testemunho, esta explicação aqui. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. Pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, a sua intenção, o seu objetivo, a sua meta, a sua finalidade, que é dar a Deus toda a glória. Então a Bíblia, as Escrituras, ela traz na sua finalidade, na sua meta, dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Então, a palavra, a Bíblia, autenticada desta forma. Então, poderíamos dizer aqui a autenticação das Escrituras. Ela é autêntica. A Bíblia é autêntica. Ela não deixa sombra, ela não deixa margem de dúvida para aqueles que têm recebido o Espírito Santo. Os que têm recebido não contestam a palavra. Não a jogam em segundo plano, terceiro, quarto ou quinto.
para dizer que ela não tem nenhum valor, que ela não tem significância, que a Bíblia sem a mensagem não vale nada. Pronto, então aí está algo completamente que você pode ter a certeza. O Espírito Santo é quem vindica que a Bíblia é correta. Se a pessoa a coloca em segundo plano, automaticamente ele está dizendo: eu não tenho o Espírito Santo. Porque ele se posicionou contra aquilo que é diretamente a palavra de Deus, para ficar com algo que é secundário, porque ele dá mais lucro para ele. Então vejam bem, porque toda a verdade, a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém para nós da operação interna do Espírito Santo pela palavra e com a palavra, então testifica em nossos corações. Porque o testemunho do Espírito com relação às Escrituras é semelhante ao seu testemunho com relação a Jesus. Nós encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas quando vier o Espírito Santo e eles fossem cheios do Espírito Santo, como foram cheios em Atos, mostra as Escrituras em Atos 2. O Espírito Santo desceu sobre eles. Então não se trata de fornecer novas informações, mas de iluminar mentes que de outra forma seriam obscurecidas para discernir a divindade e perceber seu impacto único. O impacto no primeiro caso do Jesus do Evangelho e no segundo caso o impacto das palavras das Santas Escrituras. O Espírito brilha em nosso coração para dar-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele não glorificará a si mesmo, mas ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Bem, meus irmãos, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, porque o Espírito Santo testifica que ele próprio enviou, e o Espírito Santo não traz uma nova luz, uma nova revelação, mas ele esclarece o que Jesus já deixou para nós. Então essa história de revelador, essa história de precursor, cai por terra, automaticamente. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, pronto, você já tem a luz, você já tem a revelação das coisas. E o próprio Espírito Santo não glorifica-se a si mesmo. Como podem os homens querer exaltar um homem acima do Espírito Santo que está no seu coração aí agora? Meu irmão, minha irmã, veja o que você está fazendo. Você quer retroceder do Espírito Santo para ficar com algo anti-escriturístico? Olha, não se trata de fornecer novas informações, mas de iluminar mentes que de outra forma seriam obscurecidas para discernir a divindade e perceber seu impacto único. O impacto no primeiro caso do Jesus do Evangelho. Então Jesus não está mais conosco, materialmente, fisicamente. É o impacto. E no segundo caso,
o impacto das palavras das Santas Escrituras. O Espírito brilha em nosso coração para dar-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que está te iluminando agora, nesta hora? O que está fazendo? Fez você conhecer as Escrituras, voltar para a palavra. É o Espírito Santo. O que está dando esse conhecimento para você? É o Espírito Santo. Oh, que coisa maravilhosa! O resultado desse testemunho é um estado de mente no qual tanto o Salvador quanto as Escrituras tornam-se evidentes para nós como divinos. Jesus, uma pessoa divina, as Escrituras, uma palavra divina. E isso é um modo tão direto e imediato como os gostos e as cores impressionam nossos sentidos. Olha, vale a pena tornar a falar isso? O resultado deste testemunho é um estado de mente no qual tanto o Salvador quanto as Escrituras tornam-se evidentes para nós como divinos. Jesus, uma pessoa divina. As Escrituras, uma palavra divina. E isso de um modo tão direto e imediato como os gostos e as cores impressionam nossos sentidos. A consequência disso é que nós não achamos mais possível duvidar da divindade de Cristo ou da origem divina da Bíblia. Se você tem dúvida, então fique de fora, porque você não está tendo benefício nenhum caminhar com dúvida. Não tem benefício algum. Fique com qualquer coisa. Creia, você não pode ter dúvida quanto à veracidade da palavra de Deus, porque se o Espírito Santo está em você, você não tem dúvida, mas se tem dúvida, você deve buscar o Espírito Santo para te clarear o entendimento, para abrir o seu entendimento, para te trazer luz. O próprio Deus autentica para nós as Sagradas Escrituras como sua palavra, indo além do argumento humano, por mais forte que esse seja. E como tem argumento, mas tem uns que são fraquinhos, né? Fraquinhos, querem colocar a Bíblia em segundo plano. Que falta de inspiração, que falta de luz, que falta de Bíblia, que falta de Escritura, que falta do Espírito Santo. Olha, por mais forte que seja um argumento, e do testemunho da igreja, por mais impressionante que seja, Deus faz isso, mas precisamente abrindo o nosso coração, iluminando nossa mente para percebermos a luz que perscruta, para receber a luz perscrutadora e o poder transformador mediante os quais as Escrituras comprovam ser divinas. Esse impacto é, em si mesmo, o testemunho do Espírito, pela palavra e com a palavra em nosso coração. Argumentos, testemunhos de outras pessoas e nossas próprias experiências poderão apoiar e esclarecer este testemunho, mas transmiti-lo assim como transmitir a fé em Cristo como Salvador divino é a prerrogativa exclusiva do soberano Espírito Santo. Então, esclarecer seu coração, trazer luz, é uma prerrogativa exclusiva do soberano Espírito Santo. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, já desde agora o conheceis, tende visto. Era uma prerrogativa dele mostrar. Somente o Filho conhece o Pai e a quem o Pai, o Filho, quiser mostrar. Olha, mas esse Espírito Santo, ele é encarregado de fazer isto.
Ele diz, Jesus falou isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é quem faz esta luz, traz essa luz em vossos corações, em nossos corações. É o Espírito Santo que ilumina os nossos passos, ilumina os nossos corações, dá entendimento às nossas mentes, para conhecermos todas estas coisas e amarmos essas palavras, amarmos as Escrituras. O próprio Deus autentica para nós as Sagradas Escrituras como sua palavra. Não é um homem apenas ali. Então o homem pode testemunhar. Então vejam bem, finalizando, argumentos que eu poderia ter, outras pessoas poderiam ter, testemunhos de outras pessoas, as minhas próprias experiências poderão apoiar e esclarecer este testemunho de que a palavra de Deus é autêntica, mas transmiti-lo, assim como transmitir a fé em Cristo como Salvador divino. Meu irmão, minha irmã, se você tem tido essa certeza, não sou eu que estou te dando essa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque essa aí é uma prerrogativa exclusiva do Espírito Santo. É Ele que está testificando dentro do seu coração que a Bíblia é a palavra, é a verdade. E que Ele continue te ajudando, te fortalecendo, te animando, esclarecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.